Pode. Ó, tem alguém querendo dar oi aqui pra vocês. Oi, vocês sabem quem eu sou? O Henrique do baú do Henrique. Vai lá no YouTube depois da live. Olha o filho aproveitando o jabá, né? Fazendo jabá. Tem um monte de gente aí, ó. Ai, não sei. Acho que a luz também tá boa, né, gente? Eu não tô querendo colocar mais. Eu coloquei uma luz aqui com um holofote. O som tá bom? Deixa o Facebook se organizar um pouquinho. Se tá tudo ok. Escreve no comentário pra mim se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo ok. E aí eu começo. Eu não tô conseguindo visualizar quem tá. Elaine, diz pra mim se o som tá bom. Se a luz, se a imagem tá indo bem. Aparentemente aqui tá tudo bem. Escreve no comentário pra mim, pra eu tomar. Tem um delay entre eu falando e vocês ouvindo. Existe um delay. Todo mundo saiu agora? Pois eu vou querer editar, né? Todo o começo desse vídeo. Acho que não vai dar certo. Tem que cortar todo o começo desse vídeo, né? Esse silêncio. Essa coisa. Bom, vou tomar. Eu acredito que deve estar tudo bem. Eu tô vendo aqui. Eu não tô querendo colocar o som pra não ficar uma coisa meio esquisita. Ah, acho que tá, ok. Pelo menos no meu computador que tá rolando bem. Bom, então a gente começa. Vamos lá. Hoje a live foi às 21h36, né? É uma live noturna. Mas eu acho que a luz tá boa também. Eu não tô querendo colocar outra luz. Acho que vocês vão enxergar bem. O assunto de hoje é como resolver conflitos no ambiente de trabalho. Se você caiu de paraquedas, você está me vendo pela primeira vez na sua vida, eu sou a Andrea Crackman, transformadora de carreira e Master Coach. Eu ajudo as pessoas a se encontrarem nas suas carreiras, principalmente quando a gente está perdido, né? Naquele momento da nossa vida que a gente está perdido, sem propósito, sem saber se casa, se compra uma bicicleta, se fica ou se sai da empresa. Eu ajudo essas pessoas a encontrarem os seus caminhos. Eventualmente também ajudo na recolocação, né? Ajudo as pessoas a encontrarem o emprego dos seus sonhos. Se você já me conhece e não curte essa página ainda, por favor, dá um clique aqui em cima, né? Curte a página para acompanhar tudo que vai acontecer no futuro. Se você gostou desse vídeo, se você gostar ao final desse vídeo, compartilha com os amigos também, chama os amigos para assistirem. Compartilhar também é um ato de ajuda. De repente você passa a mensagem para alguém que está precisando muito. Então vamos lá, vamos falar sobre conflitos no trabalho, como resolver esse negócio. A primeira coisa que eu quero que você faça nesse momento, corre, pega um lápis, um papel, pega alguma coisa perto ou simplesmente pensa sobre o assunto. Mas eu quero saber o que é um conflito para você. Por que esse tema é um desafio? O que você imagina? O que passa pela sua cabeça? Por que resolução de conflito, principalmente no ambiente de trabalho, é algo que é um desafio, não só para você, né? Para mim, para todo mundo, para a torcida do Corinthians inteira.
Por que que é um desafio? Eu não falei Corinthians porque ele tá, né, bonitão lá no começo, tá? Eu falei Corinthians porque é uma torcida grande. E quando a gente está falando em conflito no ambiente de trabalho e sobre por que que ele é um desafio, eu quero que você reflita um pouquinho agora, nesse momento que a gente está junto, quais são as suas reações sobre esse tema? O que que você sente quando a gente fala sobre conflito no trabalho? Que emoções que você sente? O que que você sente sobre isso? E como você se sente se você está vivendo nesse momento no seu trabalho um conflito? Como é que você se sente? Pensa um pouquinho sobre isso, reflete um pouquinho sobre isso. Se você tiver um lápis e uma caneta aí perto, legal, escreva para depois você poder pensar mais sobre o assunto. Se não, só sinta. E aí eu quero saber qual que é a sua definição de conflito. Essa definição está muito ligada ao seu modelo mental de vida, né? O seu modelo mental que você enxerga o mundo, que você enxerga seu trabalho, que você toca a tua vida. Isso está muito ligado ao modelo mental. Então, assim, eu quero saber qual que é a definição para você do que é conflito, né? Alguns podem dizer que é uma batalha, outros podem dizer que é somente uma oposição entre pessoas, alguns podem dizer que é guerra, alguns podem dizer até que é uma guerra armada, ok? Mas eu quero saber qual que é a sua definição sobre conflito, isso é muito importante. E marca isso em algum lugar. Se você não puder fazer isso agora, faz depois, porque vai te dar uma pista do teu modelo mental, como é que você encara o mundo, ok? Quando a gente fala sobre conflito, a gente tem que olhar que ele tem alguns elementos, né? A situação de conflito ela tem alguns elementos. Ela tem dois lados. Existe uma oposição numa situação de conflito e existe uma tensão, ok? Então, uma situação de conflito ela tem dois lados, existe uma oposição de ideias e é uma tensão, existe uma tensão lá envolvida nessas duas pessoas. E o conflito ele também tem algumas características, tá? Uma característica emocional que geralmente é uma ansiedade, uma inquietação, uma reticência, um medo de ferir o sentimento da pessoa, evasão, né? Essas são características emocionais sobre o conflito. E também tem a característica lógica, que é um problema que precisa ser resolvido, alguma coisa que vai impactar na empresa, alguma coisa que vai impactar no trabalho de alguém, na produção de alguém. O conflito ele pode ser produzido a partir de uma informação ou um evento, alguma coisa aconteceu, algum evento, e aí veio o conflito do ambiente de trabalho, uma pressão pelo aumento da produtividade, né? Então as pessoas estão sendo lá pressionadas para aumentar a sua produtividade, aí gera um conflito com a liderança, ou um conflito com os pares, ou um conflito entre áreas. Quer dizer, uma área precisa de ter mais aceleração para poder cumprir a meta e a outra área não entrega na mesma velocidade. Isso acontece muito, né? Principalmente entre departamentos. E quais são as causas dos conflitos, né? As causas são diferenças de opinião, diferenças de estilo, né? Não só de opinião, mas diferenças de estilo. Então, às vezes, uma pessoa é muito mais acelerada, ela é ligada no 320 e a outra pessoa da outra ponta não, ela é mais calma, mais tranquila. Diferença de interpretação do que está acontecendo, do que está rolando ali. Rivalidade, né? Entre pessoas dentro do escritório, a rivalidade. Ameaça de poder. Quando a gente fala ameaça de poder, é quando um dos lados tem uma informação privilegiada, né? Um dos lados sabe mais do que o outro. Então, num conflito, ele pode ameaçar, né? Ter uma ameaça de poder. E também um simples mal entendimento do que está rolando, né? Simplesmente um mal entendimento. Então, se a gente pensar na situação de conflito como que gira uma situação de conflito, né? Como que gira entre as pessoas uma situação de conflito? Imagina uma roda, então assim, uma parte da roda você tem os valores de cada lado, né? De cada pessoa que está envolvida no conflito. Você também tem a comunicação, a emoção e os motivos e os interesses. Então, o conflito ele gira por isso, né? Pelos valores, pela comunicação, pela emoção, pelos motivos de interesse.
E é legal colocar numa roda, porque não existe um peso mais para um, mais para outro. Valores, comunicação, emoção, motivos e interesses. Então a roda gira no conflito. O tema ele é super abrangente. A gente vai ficar aqui a madrugada inteira discutindo o tema e como resolver o tema sobre a relação de conflito. Mas tem 2 pontos muito importantes que a gente vai conversar sobre eles hoje e já isso vai te ajudar bastante terminando de assistir esse vídeo, a pensar em formas para você melhorar a tua relação, um conflito que você esteja vivendo nesse momento, com alguém dentro da tua empresa, com alguém dentro da tua casa, até, né? O foco aqui é no ambiente de trabalho, mas a gente vive conflito com a família também, ok? Então, é um tema enorme, é muito grande. Então, eu só vou focar em 2 pontos. Quais são esses pontos? Valores e a comunicação. O que são valores? Valores são palavras que regem as suas decisões, ok? A gente cresce sobre valores do país onde a gente nasceu, a gente cresce dos valores da família que a gente nasceu e depois a gente vai acrescentando os valores conforme a gente vai amadurecendo. Os valores, a gente vive por eles e toma decisões por eles e a maior parte do tempo a gente está inconsciente deles. A gente sabe que eles estão aqui, mas a gente não sabe em qual que é o nosso grau de escala de valores e quais são os significados desses valores pra gente. E agora eu vou te dar uma informação super importante, que todo mundo fica na primeira sessão olhando pra minha cara assim meio bobo, né? Os valores eles podem ser iguais entre 2 pessoas, mas o significado que essa pessoa dá para esse valor e o significado que essa pessoa dá para esse valor, eles são diferentes. E aí o que acontece? Eles entram em conflito. Aí a gente já começa a ter tá, tô entendendo porque as pessoas entram em conflito, porque os países entram em conflitos, ok? Então eu vou te dar um exemplo. Respeito. Respeito é um valor que significa de uma forma. Então, vou te dar um exemplo. Um casal, né? Um casal casado há muito tempo e eles têm o valor do respeito em primeiro lugar. Ambos têm o valor do respeito em primeiro lugar. Oh, que maravilha, né? Ambos têm o valor do respeito, eles estão na mesma posição, vão ver felizes para sempre. Nope. Vamos dizer que o homem desse casal, ele é descendente de italiano. E ele cresceu a vida dele inteira aprendendo no seio da família dele que para ele respeitar o outro ser, ele precisa falar na cara da pessoa quem ela é e o que ela significa. Ele não pode esconder nada. Falta de respeito é se ele não contar para a pessoa na frente dela o que ela é. E a outra parceira dele, ela é uma oriental. E ela cresceu no seio da família sendo orientada a não contar para as pessoas o que ela acha. Ela respeita as pessoas quando ela omite a sua opinião. Você consegue perceber o conflito desse casal? Enquanto ele fala para ela tudo o que ele pensa, ela guarda tudo o que ele pensa. Então ele se sentia desrespeitado porque ela não contava para ele o que ele pensava e ela se sentia desrespeitável porque ele vomitava tudo nela o que ele pensava. Percebeu a diferença? O valor é o mesmo. O significado é diferente. Honestidade é outro valor muito engraçado também. Muitas vezes acontece isso dentro da sala. O coach chega lá e coloca que a honestidade é um dos valores dele. Ok, tudo bem. E aí você vai perguntar o que significa honestidade. Honestidade, geralmente para o coach, significa assim, eu sempre levo vantagem, né? Eu sempre levo vantagem. E isso para mim é ser honesto. Enquanto as coisas estão boas para mim. Ok. Mas e pro outro? Não, o outro não tem problema. Então assim, e aí começa. Eu sonego o imposto de renda. Eu tô sendo honesto comigo. Mas e com o governo? Né? Eu peço honestidade pro governo enquanto eu sonego o imposto de renda e eu me acho uma pessoa honesta. Não estou julgando, mas é uma forma de se ver honestidade, né?
A honestidade, ela não tem N formas. Então, os valores, eles podem ser iguais, mas os significados estão diferentes. E aí começa o conflito. Enquanto eu não me conheço, enquanto eu não sei quais são os meus valores, quais são a minha escala de valores e o que eles significam para mim, como eu vivo esses valores no meu dia a dia, fica muito difícil eu ter empatia pelo outro e entender que o outro tem os valores dele e o significado dele, ok? Então aí já é um ponto, a gente tem que começar, e aí tudo caminha para o autoconhecimento, ok? Mas é muito importante eu saber quais são os meus valores, o que, que é importante para mim, o que, que me incomoda, o que me move e qual que é o significado disso, ok? Então, o primeiro ponto do conflito, para como se resolver um conflito no ambiente de trabalho, é eu conhecer, né, meus valores, entender o que, que é e eu respeitar que o outro tem os valores dele, o significado dele e que eu não posso impor a minha verdade, porque essa verdade não existe. Não existe um significado uníssono para todo mundo, entendeu? Ele é seu e da outra pessoa. E aí a gente vai partir para o segundo ponto, que é a comunicação, e daí quando eu consigo interpretar, quando eu consigo respeitar a pessoa que está do outro lado, e eu entendo que ela tem as razões dela, e ela está reagindo porque algum valor dela não está sendo atendido, e eu também estou reagindo porque algum valor que eu não tenho sido atendido, eu preciso de uma técnica adequada para conseguir colocar isso de uma forma pacífica para o outro, né? E não tem outra técnica que eu conheço até hoje mais adequada para isso que não seja a técnica da CNV, né? A técnica da CNV, ela tem alguns passos super importantes e que ajudam a gente a colocar isso para o outro de uma forma muito mais tranquila e muito mais empática também, né? Levando em consideração o outro. Então aí você lida diferente com o conflito, você lida de uma forma bem diferente com o conflito, né? A CNV é uma técnica do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo e ele escreveu sobre as técnicas e ele também valida curso. Aqui no Brasil eu conheço bastante a Carol Nalon, que é uma coach que também trabalha especificamente com treinamento da comunicação não violenta e a comunicação autêntica. E como é que se funciona a CNV nessa história? Quais são os 4 passinhos da CNV que vão te ajudar a falar sobre a falar sobre o conflito, a falar com o outro de uma forma que não seja agressiva? Vamos lá, quais são os passos da CNV? O primeiro passo da CNV é a observação, ok? E a observação de uma forma neutra, sem rótulos, sem interpretações. Então, assim, quando eu respeito a outra pessoa, quando eu entendo que a outra pessoa tem os valores dela, quando eu entendo que eu tenho os meus valores e eu não rotulo a outra pessoa, né? Eu simplesmente viro uma caçadora de valores e observo que aquela pessoa precisa de alguma atenção, qualquer atenção que está rolando naquela situação, eu me conecto, eu sinto empatia com ela, né? E daí eu presto atenção nos meus sentimentos também. Primeiro eu presto atenção nos meus sentimentos. Primeiro eu presto atenção no que está acontecendo dentro de mim, do que aquele conflito significa para mim, o que aquele conflito está gerando para mim. E daí eu penso nas necessidades que não estão sendo atendidas. E aí é o terceiro passo da CNV. Qual que é a minha necessidade que não está sendo atendida? Qual que é a necessidade do outro que não está sendo atendida? E eu peço para ele, né? E eu faço um pedido de uma forma adequada. Eu peço para ele a resolução do problema. Então, assim, como é que eu peço isso de uma forma adequada? Então, são fases de uma conversa que começou lá atrás. Então, assim, começou lá atrás. Por que eu tô me incomodando com isso, com esse conflito? O que ele significa para mim? O que tá gerando aqui? Eu já detecto rapidamente que foi um valor, que está sendo afetado um valor na minha escala de valores, é um valor meu que está sendo afetado. Ok? Seja minha excelência em entrega, seja o que for, esse valor esse conflito que está acontecendo, ele vai afetar a minha produtividade no trabalho e eu preciso sentar e conversar com essa pessoa. Como é que eu converso com ela? Observando o que está acontecendo,
observando em mim o que está acontecendo em mim, observando a situação, observando quais são os meus sentimentos em relação a essa situação, a esse conflito, tendo empatia e olhar para o outro também, quais são as necessidades do outro, né? O que está rolando naquilo, deixar as minhas necessidades claras dentro de um pedido. Então, assim, eu deixo clara a minha necessidade, eu pontuo a minha necessidade e faço o pedido. O mais legal da CNV é que quando a gente está falando sobre observação e a gente tira o rótulo e a gente tira o julgamento, a gente está olhando para o que está acontecendo, a gente está se atendo aos fatos. Porque a gente sofre pela nossa interpretação de tudo isso. O principal do conflito, se você já pôde observar um conflito no ambiente de trabalho, se você já viveu um conflito no seu ambiente de trabalho, para um pouquinho e lembra o que aconteceu. Lembra como é que foi a situação. Lembra como é que você se sentiu. A maior parte do tempo você passou o quê? Interpretando aquilo, julgando a outra pessoa, né? Desde julgando, puta, a pessoa é lerda, a pessoa não entrega, né? Podendo chegar até falar assim, pô, fui uma incompetente, eu pedi X e me entregou Y. Ok? Então você rotulou a pessoa, você foi lá e você interpretou o que está acontecendo. Você não olhou para trás, você não fez uma observação sobre os fatos do que estão acontecendo. Você não... E se aquela pessoa estiver abarrotada de trabalho, né? E se a demanda dela for, e se ela está entrando às 8 da manhã e saindo às 9 da noite e você não está nem sabendo disso, você nem consegue observar isso, né? Então, o mais legal da CNV mesmo é que ela se atém aos fatos. Então, ela traz os fatos, ela te ajuda a você tirar a interpretação, as técnicas, né, sendo trabalhadas, elas te ajudam a você sair da interpretação, você se ater aos fatos, você reconhecer os seus sentimentos, reconhecer as nossas necessidades, reconhecer os sentimentos e a necessidade do outro e assim fazer um pedido de forma clara, né? Uma forma clara e pacífica, sem impor a sua verdade e respeitando também a verdade do outro para vocês dois chegarem num consenso, né? E é uma das formas de se respeitar. Se a gente fala assim, em conflito, lidar com conflito é um exercício, né? A gente tem que exercitar, a gente tem que aprender a dar feedback, né? Principalmente aprender a dar feedback no ambiente de trabalho. Então, tudo isso ajuda a lidar nessa situação de conflito, aprender a se comunicar para um gestor. Se a situação de conflito chegou num ponto tão crítico que você tem que falar com o seu gestor sobre o que está acontecendo para ser tomadas atitudes um pouco mais drásticas. Mas como é que você vai falar isso? Baseado em fatos ou baseado em interpretações? Lógico que baseado em fatos, não em interpretações. Então, é um exercício de autoconhecimento extremamente profundo, né? Profundo e libertador, porque a gente sofre 90% do nosso tempo durante o dia pelas nossas interpretações, pelo que a gente interpreta do que está acontecendo, pela cabeça que vai viajando e pela a expectativa que a gente tem que o outro nos atenda da forma como a gente espera que ele nos atenda, né? A gente não é maduro o suficiente para falar assim, não, deixa a pessoa fazer do jeito dela. Não, a pessoa tem que fazer do meu jeito, da forma como eu quero, no nível da minha entrega. Então, assim, eu nem respeito se essa pessoa tem um outro estilo, né? Eu nem olho para aquilo, eu nem considero aquilo. E se a pessoa não atende aquilo, eu já rotulo ela, já coloco ela numa caixinha, ela fica lá guardada, ok? Então, assim, é um exercício de você olhar, pensar, como é que uma dica que eu dou agora, como é que você descobre os seus valores, né? Como é que você consegue saber quais são as palavrinhas que te regem, quais são as palavrinhas que te norteiam, quais são as palavrinhas que você acorda todo dia de manhã e começa a tomar decisões por ela. Você pode fazer o seguinte exercício, você pode listar várias situações que te incomodam. Várias situações no teu dia a dia a gente passa o dia a dia, várias situações que nos incomodam. Desde um carro que me atravessa, alguém que fura fila no supermercado, você levar seu filho na escola é um exercício, né? Eu moro em frente a uma escola e eu levo meu filho em outra escola. É um exercício todo dia de manhã, minha rua. É um exercício de olhar para o meu valor e descobrir o que está sendo afetado, né? E olhar para as minhas necessidades. Então, escreve numa folha de papel tudo que te dá desconforto, tudo que te gera desconforto, tudo que te incomoda, né? Lista isso. Daí você pega as que são mais parecidas. Por exemplo, assim,
me incomoda quando um carro atravessa na minha frente, me corta, né? Isso me incomoda, mas também me incomoda as pessoas que atravessam nas filas, né? Elas estão nas filas, elas me incomodam também. Tudo isso, para mim, afeta o meu valor do respeito, né? E o respeito para mim é igual consideração. Então, assim, quando eu sou considerada, sou levada em conta, eu tô me sentindo respeitada. Então, se a pessoa pensou em mim, né? Ela pensou assim, se eu entrar aqui eu vou machucar essa moça, eu vou, né? Ela tá aqui há muito tempo em pé, não posso fazer isso. Eu me sinto considerada, então eu me sinto respeitada. Dando dicas, tá? E aí, então essas duas situações de conflito, elas entram no respeito. É o meu valor do respeito que está sendo afetado, ok? E a minha necessidade qual é? A minha necessidade de ser considerada. Eu preciso ser levada em conta, ok? Então, assim, antes de você passar na minha frente, me leve em conta. E aí eu entendo, quando estou vivendo uma situação dessa, que o carro me cortou na frente, eu analiso, será que a pessoa viu? Né? O que está acontecendo na vida dessa pessoa para ela saber? Eu não sei. Ela pode ter sido um sacana também, tá tudo certo, mas adianta eu ficar nervosa, acabar com o meu dia por causa disso, né? E como é que eu posso me satisfazer de consideração, né? Como é que eu posso me satisfazer de consideração? Eu, Andréa, comigo mesma. E aí eu me satisfaço de consideração, né? Eu descubro alternativas que me satisfaçam de consideração. Aí é um diálogo interno comigo. E eu não dependo mais do outro, eu me liberto do outro, me liberto da minha interpretação e me liberto da minha expectativa do outro funcionar da mesma forma que eu funciono neste universo, né? É fácil? Não. Não é. É um exercício diário, todos os dias você faz. Mas cada vez mais vai ficando bem mais fácil. Bem mais fácil. E os diálogos usando a CNV é um treinamento também bem interessante. Que eu vou te deixar aqui nos comentários, eu vou deixar um link. A Carol Nalon, ela tá fazendo um mini curso da CNV essa semana. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para você acessar o mini curso e poder fazer já o mini curso. Você já vai aprender bastante coisa sobre a CNV. Depois ela vai abrir um curso mais estendido. Mas a Carol, ela tem a intenção, o trabalho da Carol é isso que eu admiro bastante dela, ela tem uma intenção de trazer a CNV para mais pessoas, né? A intenção dela é super legal. Então, eu vou colocar no link aqui no comentário, entra lá, assiste o mini curso, que você vai aprender bastante coisa sobre CNV. Depois, se você quiser fazer o curso completo, ok. É um curso super amoroso, empatia total, você vai adorar a Carol, ela é uma fofa, é uma empatia total, é um curso que não tem igual, né? E a gente traz a comunicação, a comunicação ela não é ela é mais importante para a gente, a nossa comunicação com a gente mesmo, a nossa interpretação do mundo, do que para o outro, entendeu? E a gente, antes da gente chegar e falar para o outro, a gente já evitou um monte de coisa, só trabalhando com a gente, né? Só olhando para os nossos valores, só olhando para nossas comunicações. E quando a gente está falando sobre valores, interpretação, se eu colocar o passo da CNV, eu mato aquele terceiro ponto também do conflito, né? Lembra quando a gente desenha um círculo, quais são os pontos? Valores, comunicação, emoção e os motivos e interesses. Então, eu já lido com 3 pontos aqui. Eu já não chego com raiva, com sangue no olho, né? Eu já lidei com aquilo tudo, eu já baixei a interpretação, eu já estou olhando o que é fato e aí eu faço o meu pedido de forma clara para o outro. E eu lido com não, né? O legal é que tem como você lidar com o não, né? E quando você recebe o não, o que você faz? Então, tem as técnicas para você lidar com o não também, ok? Perfeito. Então, sobre conflito, foi uma ouvinte que assistiu uma das minhas lives, que deixou no comentário, como fala sobre conflito no trabalho, eu estou atendendo um pedido dela. Se você quiser algum tema específico, também coloca aqui nos comentários. Se você gostou demais disso, compartilha com um amigo, né, para ele entender um pouquinho mais, para ajudar ele um pouquinho mais a entender como ele pode lidar com o conflito que ele pode estar vivendo no trabalho.
Clica aqui no link, eu convido você mais uma vez a assistir esse mini curso da Carol, é muito legal, vai transformar a tua vida, vai transformar a tua comunicação, transforma você, isso é o principal, ok? Agradeço você que estava aqui comigo até agora assistindo esse momento e na quarta-feira que vem tem outra live, perfeito? Super beijo, tenha uma boa noite, tchau, tchau!